Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada pelo inferno que já passamos, o purgatório rumo ao paraíso. Então nós chegamos finalmente no último canto do purgatório. Mas assim, esse canto, ele não encerra nada, mas ele dá mais vontade de continuar por essa obra, né? Essa divina obra, a Divina Comédia. Então aqui nós estamos no canto 33, que é o último do segundo livro, da segunda parte da Divina Comédia, que tem por título Purgatório. Nós já estamos no paraíso terrestre, já passamos por toda a montanha do purgatório, já purgamos todos os nossos pecados e agora nós estamos indo rumo ao paraíso, ok? Então, como sempre, eu trago aqui toda a introdução do canto, todo o seu simbolismo e seu significado. E hoje, assim, né, com uma dorzinha no coração por ser o último canto dessa playlist. Gente, eu agradeço de coração todos vocês que estiveram aqui comigo, que participaram comigo aqui nessa jornada, que vão participar, né, por todos vocês que têm me dado essa força aqui. Muitas pessoas têm comentado nos meus vídeos e agradecido pelo conteúdo, né, que eu tenho trago, que tem ajudado a entender melhor e tudo mais. Então, gente, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela força, muito obrigada a vocês, todos os meus inscritos que curtem, que gostam do meu conteúdo aqui, que me acompanham, né? Eu sim, sou grata de coração mesmo, tá bom? E espero que vocês continuem comigo aqui, né? Não sei quando que virá a parte do paraíso, como eu falei pra vocês, é a parte mais complexa, que tem muito simbolismo, então precisa estruturar bem certinho. Mas eu farei sim, com certeza, tá bom? Então, por isso que eu peço para vocês hoje, nesse canto, paciência. Se eu demorar um pouquinho para voltar aqui, né, com a terceira parte, não fiquem chateados. É porque realmente é necessário um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de foco, de atenção, tá bom? Mas, com certeza, vocês não vão se arrepender se precisarem esperar, porque realmente é a parte mais enigmática, mais cheia de símbolos e de coisas espirituais. Tá bom? Se você gosta dessa parte de Dante ali, da parte mais espiritual, tá bom? A gente vai ver muitos santos da igreja, conversas, diálogos, onde eles explicam muitas coisas e as suas histórias, e é bem interessante nesse sentido, tá bom? Então, gente, muito obrigada até aqui e continuem comigo, tá bom? Eu sempre vou estar trazendo coisas desse tipo. Se não é a palavra de Deus, espiritualidade, é conhecimento, é partilha, tá bom? É experiência de vida, é conhecimento, é literatura, certo? Com certeza. Vou estar sempre aqui partilhando com vocês alguma coisa, tá bom? E coisas que agregam valor na sua vida. Não é qualquer coisa não, tá bom? Coisas que agregam valor, que realmente podem trazer para vocês algo a mais, né? Algo a mais, para que a sua vida seja melhor, e para que você seja melhor, e para que nós todos sejamos melhores, vivamos o melhor que nós podemos viver nesse mundo, tá bom? Então vamos lá, eu vou para a introdução, depois com todo o simbolismo e significado desse canto, né, onde realmente se encerra aqui o purgatório, mas fica aquele gostinho de quero mais, tá bom? Canto 33. Beatriz anuncia com linguagem misteriosa que brevemente aparecerá quem libertará a Igreja e a Itália da servidão e da corrupção. Impõe-lhe que escreva o que viu. Pede, depois, a Matilda que o mergulhe nas águas do rio Eunoé. Dante, depois da imersão, sente-se mais forte e disposto a subir às estrelas. E assim começa o canto. O canto começa com uma mensagem do Salmo 78. Ó Deus, vieram nações infiéis, né, e macularam o seu templo, né, nesse sentido. É o começo ali do Salmo 78. E aqui, essa frase, você se lembra que a visão de Dante no canto 32, que é referente à igreja e a sua corrupção,
e a sua perversão e a sua perdição, né, nesse sentido. Uma coisa que eu esqueci de lembrar, de falar para vocês no canto anterior, é que esse gigante que bate na prostituta e que pega aquele bicho lá, que é o dragão, e joga fora, ele pega a carruagem e leva embora também, tá bom? Então os dois somem, eles Deus perde os dois de vista. Não é muito referente ao dragão que ele joga fora, mas é mais referente à carruagem que ele pega. A carruagem, então, você sabe que é a igreja. E o gigante, você sabe que representa o Império francês, né? O reinado francês. Isso aqui diz respeito à época em que o rei da França, né, nesse sentido, pegou a sede da igreja, que era em Roma, ou seja, o Vaticano, e levou para Avignon, na França, ok? Então, isso aqui diz respeito, esse canto aqui, esses dois últimos cantos, diz respeito também a tudo isso que está acontecendo referente à sede da igreja, o Vaticano. Aí onde os comparsas do rei Felipe IV batem no Papa, ele acaba morrendo, que é o Bonifácio VIII, e entra então Clemente V, onde então esse mesmo rei da França consegue, a partir do reinado do Papa Clemente V, levar a sede de Roma, que é o Vaticano, para Avignon, na França. Ok? É sobre isso o que Dante está querendo descrever aqui. Dante, como bom católico, nessa época em que Dante escreve os poemas, é 1300, então toda a fé era católica, ok? Então, ele escreve aqui com pesar, né? Nesse sentido, talvez ele estaria sentindo um pesar no seu coração por ser católico e por tudo isso que está acontecendo. Então, ele registra aqui, nos cantos dele, essa tragédia, né? Vamos dizer assim, ok? Então, esse canto tem muito a ver com isso, com a sede de Roma, a sede da igreja, que é o Vaticano, indo para Avignon. As ninfas é quem cantavam, alternando, primeiro as 3, depois as 4, e assim por diante. Esse primeiro versículo desse salmo. E Beatriz, triste, observando tudo, se coloca em pé, e as ninfas diante dela. E então ela fala: um pouco e não me vereis mais, e mais um pouco e voltareis a me ver. Então é uma frase de Jesus que ele fala lá no Evangelho de João. João 16:16. Ok? Que ele estava dizendo sobre a ressurreição dele. Jesus estava falando de sua ressurreição, beleza? Um pouco e não me vereis, e mais um pouco me vereis de novo. E aqui Beatriz está falando realmente a mesma coisa que Cristo, mas referente à igreja, a sede da igreja Vaticano, porque ela foi para Avignon, mas ela voltou, ok? Para o seu destino, para o seu local de origem. Então ela chega diante de Dante e fala: por que você tem tantas dúvidas no seu coração e você não tem coragem de perguntá-las a mim? Ela fala: vós sabeis da minha necessidade, então eu sei que a minha vida está nas tuas mãos e você sabe qual que é a minha necessidade e tenho certeza que você vai me esclarecer no momento que você achar melhor. Ela começa a discorrer, né, sobre um discurso sobre realmente essa fatalidade da ida da igreja e da volta da igreja. Ela começa a profetizar nesse sentido, explicar nessa profecia muitas coisas que diz respeito à igreja, mas principalmente essa retirada da sede de Roma, que foi levada para Avignon, e depois quem conseguiria trazê-la de volta para o seu local verdadeiro, que é na Itália. Antes disso, Dante também, antes de falar, né, que ela sabe do que ele necessita, ele fala assim: como que eu consigo ouvir tuas palavras, mas eu não consigo entender? Por mais que você me explique, por mais que você me fale, mas parece difícil eu compreender o que você está querendo me revelar aqui. Ele fala: tuas palavras entram, mas eu não consigo compreendê-las, raciociná-las, entender realmente o verdadeiro sentido. E ela fala que o teu intelecto ainda está morto, o teu intelecto ainda está, né, como que eu posso dizer, como uma pedra que não deixa as luzes adentrarem, né? Então, o teu intelecto ainda precisa ser purificado, ser transformado, ser iluminado para que você possa entender as coisas que eu tô querendo dizer aqui. Então, ela fala assim:
Tudo que você viu até agora, eu preciso que você se lembre e que você escreva. E ele responde, não, eu me lembro de tudo. Tudo que eu vi, todas as imagens que eu vi aqui tá gravado na minha memória. Não vou me esquecer. Então, eu preciso que realmente fique gravado nessa memória para que quando você volte, você escreva. Você escreva para todas as almas que ainda têm possibilidade de vida e de vida eterna. Então, essa é o mandato. É como se fosse o anjo falando, como Jesus, como o anjo falando para João lá no Apocalipse. Eu preciso que você escreva o que você está vendo. E é isso que Dante se compromete com ela. Ela falou, o vaso que a serpente rompeu já foi, mas não é. Mas a justiça de Deus nunca será anulada. Ele fala realmente sobre essa corrupção, esse corromper ali daquilo que Deus instituiu e deixou. Ele fala, a águia que você viu, que atacou o carro 2 vezes, transformando depois em monstro, não continuará sem herdeiros. Não continuará sem herdeiros por muito tempo. A águia aqui que simboliza o império. Ela fala, e a hora que ninguém poderá impedir, logo virá, não se preocupe. 510:5. Será o emissário de Deus que voltará, que nascerá para matar o gigante e a prostituta com o qual ele se envolveu, com o qual ele peca. Ela fala, talvez as minhas profecias estejam muito escuras, obscuras, você não consiga entender, como aquelas da Temis ou então do enigma da Esfinge. Isso aqui tem a ver com a mitologia grega. Ela fala, mas logo logo você verá sinais que confirmarão tudo isso que eu estou te profetizando. Ela fala, todo aquele que rouba ou destrói da árvore ou da carruagem, elas pecam verdadeiramente, diretamente contra Deus, a blasfêmia contra o próprio Deus. Porque ele as criou para o seu uso, para o seu propósito. Deus as criou para o seu uso e para o seu propósito. E quem for contra elas e destruírem, estão pecando contra o próprio Deus, blasfemando contra o próprio Deus, ela diz. Por morder do fruto, desta árvore, a primeira alma teve que esperar 5.000 anos até que ele viesse e pagasse pelos seus pecados. Aqui ela diz respeito a Adão, que teve que esperar 5.000 anos lá no limbo até Jesus vir, morrer e ressuscitar no 3º dia. Daí ele desce lá no limbo, e busca as almas que acreditavam em Deus e esperavam o Messias, e aonde ele foi resgatado e voltou para o céu. Beleza? É nesse sentido que ela tá falando aqui. Ela falou assim, é claro que talvez você não vai entender nada do que eu tô falando aqui, porque realmente o teu intelecto tá petrificado, você não consegue entender, tá bom? E ele realmente fala, eu não consigo, as palavras entram, mas eu não consigo fazer imagem, nem fazer discernimento de tudo que você tá me falando. Aí ele fala que, nesse discurso e tudo mais, ele fala, então é necessário que você se banhe no rio Eunoé. Que então talvez a sua capacidade, seu pensamento, seu intelecto, o seu discernimento possa ser renovado e você possa começar a entender e eu deixar de falar em enigmas. Então ela pega e fala, ele fala, eu também não me lembro de ter cometido nenhuma falta, nada que me pese a consciência. E ela fala, porque talvez você não se lembre que você se banhou no rio Létis logo hoje de manhã. Aqui eles já estão no meio-dia, o céu está alto diante da floresta. Aqui eles estão no 6º dia desde que ele começou essa jornada, ok? Então começa lá na Semana Santa e decorre depois da Páscoa aqui. Então estão no 6º dia, esse aqui é o 6º dia, ou seja, 3 dias no inferno, 3 dias no purgatório, com certeza 3 dias no paraíso, Então eles já estão no 6º dia dessa jornada, tá? E ele já está no final do purgatório. É mais ou menos essa cronologia aqui dessa jornada, que começa lá na quarta-feira santa, quinta-feira santa. E aí ela falou, eu preciso então que você seja banhado no outro rio, para que então talvez seu pensamento e tudo mais seja transformado, modificado, e você possa compreender melhor, ter mais força até mesmo para entendimento e discernimento, que é o rio Eunoé. O que acontece? Eles vão diante de um rio e é tipo um rio que dá início para outros 2 rios. É como se fosse o rio Tigre e o Eufrates, Nesse sentido que lembra os rios que cercavam ali o Éden. Eles estavam diante da fonte que dava início a esses 2 rios, como se fosse o Tigre e o Eufrates, que era aquele lá na Bíblia que circulava o Éden. Só que aqui é o rio Létis e o Eunoé. Então, o rio Létis apaga a memória, ok? O rio Létis apaga a memória, principalmente toda a lembrança dos pecados cometidos. Mas o rio Eunoé, no qual ele se banha agora,
ele tem a capacidade de restaurar as lembranças, todas elas, até mesmo aquela que o Letes apagou. Então, daí depois de tudo isso, ele fala assim, eu não tenho muita lembrança realmente daquilo que eu falei, o que eu fiz contra você, diz pra Beatriz. E não tenho nada assim que me pese a consciência de algum mal que eu tenha feito pra você ou pra qualquer pessoa aqui. Aí ela fala, você realmente não se lembra porque você se banhou no rio Letes hoje de manhã e a sua memória dos seus pecados, da sua culpa, foi tudo esquecido, foi tudo apagado. Então, por isso que você não se lembra. Então, talvez seja por isso que talvez a tua cabeça não está conseguindo discernir direito tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo, diante de tudo aquilo que eu estou falando para você, porque um pouco disso parte também das suas experiências. Então, você precisa se banhar no rio Eunoé, porque o rio Eunoé é responsável para restaurar as lembranças, todas as lembranças, até aquelas que foram apagadas pelo rio Letes. Só que o rio Eunoé, ele restaura a lembrança, mas essas lembranças, elas vêm sem nenhum sentimento de culpa, de medo ou de vergonha. Ou seja, eles restauram todas as lembranças, ok? Só que com aquele sentimento, diante dos pecados e dos erros, com aquele sentimento de que eles foram superados, ou seja, sem culpa, sem medo e sem vergonha, ok? Porque foram perdoadas, digamos assim, sabe? Porque foram superadas, digamos assim, nesse sentido. Então, eles estão diante dessa fonte que dá, então, a origem a dois rios, que lembra o rio Tigre e Eufrates, mas não é o rio Tigre e Eufrates, que é aqueles que circulam lá o Jardim do Éden. Aqui, então, é o Letes e o Eunoé. Então, ela chama ele, chama a Matilda e chama o Estácio. E, então, Dante se banha naquele rio Eunoé. E naquele momento ele se sente renascido com forças de subir as estrelas, né? Uma coisa assim extraordinária acontece nele, assim, que daquelas águas santíssimas, ele diz, eu me senti purificado, restaurado, renascido, com uma nova folhagem, com um novo ânimo, com uma nova força, com uma nova vontade, com uma nova esperança, com tudo novo, ao ponto de subir as estrelas, ele falou. Assim, eu queria descrever mais coisas aqui de tudo isso que eu tô vivendo, mas isso aqui, esse livro aqui já acabou, já, né, utilizei toda a minha cota aqui para escrever, essa parte eu preciso terminar, e no mais, eu vou deixar então para tudo isso pro próximo, que eu vou continuar. E assim termina o canto. A árvore, então, aqui, também simboliza essa árvore que foi assaltada pela águia, que foi presa à carruagem, então que o gigante veio e roubou essa carruagem e se perdeu de vista de Dante. Essa árvore representa o cristianismo, tá bom? Também representa o cristianismo. A esfinge, a Thames, na qual a Beatriz se compara referente às suas profecias, são aquelas oráculos, né, que diziam profecias, enigmas, né? Esfinge, se o enigma que ela dissesse não fosse entendido e decifrado pela pessoa, ela matava. E Thames era um oráculo que também profetizava, né? Dizia profecias que aconteciam lá para os heróis, nesse sentido lá na mitologia grega. Também famosa pelos oráculos, né? Pelos enigmas indecifráveis. Referente ao número lá que ela fala, que é 500, 5 e 10, 500, 10 e 5 é o número que Beatriz fala na sua profecia, né? Então, agora discorrendo sobre as profecias. Aqui diz respeito a um líder, como o lebreiro lá do canto 1 do inferno, que viria e libertaria todos da maldade, das feras e tudo aquilo que está errado, da corrupção, da perdição, dos pecados, do mal no mundo, etc. Mas aqui diz referente a um líder, digamos, de governo mesmo, que salvaria a Itália, ok? Que é desconhecido, não se sabe dizer sobre quem realmente ela está querendo dizer, mas que haverá alguém que salvará e restaurará, nesse sentido, aqui a Itália, mas o lebreiro no canto 1 também dá a entender que é todo mundo, que no caso é Jesus Cristo, né, nesse sentido. A águia, a segunda vez que ela bate no carro, representa Constantino e seu império, que doou muitas riquezas para a igreja, ok? Só que ela fala assim, que ele não ficará sem seus herdeiros, porque querendo ou não, Constantino ajudou a igreja. Então ela fala que um imperador romano, que é descendente de Constantino, porque Constantino era romano, iria então recuperar a sede da igreja. Não se sabe muito bem sobre isso, tá bom? Então o vaso que a serpente corrompeu, que foi e não é mais,
né? Foi de um jeito e agora não é. Foi conforme a vontade de Deus e agora não é mais, ou seja, porque se corrompeu e tudo mais. No caso é a igreja, né? É a humanidade que foi rompido pelo dragão e tudo esse pessoal aqui. Beleza? Gente, enquanto é isso. Então, a Beatriz fala sobre tudo isso, né? Assim, dá a entender que ela fala referente à igreja, mas a profecia de Beatriz, ela é tão atual, tão, digamos assim, que a história da igreja, digamos, em todos os tempos se repete, né? Então, acho que por isso, por ter fontes da palavra de Deus, ela é tão atual também. Então, existe coisas que estão corrompendo a igreja desde o seu início, tentando perverter, corromper, desvirtuar o propósito da igreja. Mas como o próprio Senhor Jesus diz, né, as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. De tempos em tempos vai ter um império, vai ter um imperador, vai ter o tentador, vai ter o dragão, vai ter as bestas, vai ter o mundo, vai ter tudo. De tempos em tempos vai sempre acontecer, sempre vai ter alguma coisa ali se levantando, ou é a raposa com as heresias, né, ou com a apostasia, ou então é o gigante, ou então é a águia, sempre vai ter alguma coisa que vai se levantar. Então por isso que talvez a profecia de Beatriz aqui, ela é tão atual, sempre vai ter essa batalha, não adianta, essa batalha da igreja contra os impérios da igreja, dos impérios do mal, né, contra as heresias, as apostasias, contra o dragão infernal e tudo mais, né, essa é a batalha que vai acontecer até o último dia de tudo, né, até a segunda vinda da glória, na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo vai ter essas batalhas, não tem o que fazer, então por isso que ela se torna tão atual. Mas aqui ela diz respeito mais sobre essa pena, essa dor de Dante aqui expressada, de a igreja ter, querendo ou não sido governada direito, o império está sob também, sobre o governo de uma pessoa má, e de tudo se corromper e se perverter, e ao ponto de ela ter sido tirada do lugar de onde ela deveria estar. Então, referente à igreja, isso aqui. Ele coloca ali muitos simbolismos. Então, para explicar direito, ele foi banhado de manhã no rio Letes, e o rio Letes é responsável por apagar todas as memórias dele. Então, a Beatriz realmente estava falando, conversando com ele não estava conseguindo discernir, entender direito. As palavras entravam, mas não fazia sentido para ele. Por quê? Porque ele estava sem memória. Do que ele fez para ela, do que ela fez para ele, de tudo que fizeram para ele, de tudo que ele fez para os outros, porque foi realmente apagado as memórias dele, ok? Aí ela falou para você entender melhor e tudo mais, só que mesmo assim você não lembrando, você anota, tudo que você viu você anota. E aí ela pega e fala então para ele, né, que ele precisava, para ter a visão esclarecida, a força realmente para continuar, para entender, para discernir e tudo mais, ela precisava se banhar no rio Eunoé. O rio Letes apagava as lembranças dos pecados, dos erros cometidos, ok? Aí ela banha ele no rio Eunoé. E o rio Eunoé é referente a retorno das lembranças de todas, né? Até dos erros, dos pecados. Só que os erros, os pecados, as lembranças vêm como pecados já perdoados e erros já superados. Então, eles vêm sem culpa, sem medo e sem vergonha. Ok? Então, nesse sentido, ele se sente leve, né? Ele fala, estou tão leve, estou renascido, essa água santíssima, puríssima, me fortaleceu, me renovou, eu ressuscitei, né? Nesse sentido. E aqui, então, ele está pronto para continuar a sua jornada, que é o paraíso propriamente dito. E aqui se acaba o purgatório. Agora ele está pronto a se alar até as lúcidas estrelas, alar de alado, né, de asas de voar até as lúcidas estrelas. Esse é o último verso desse canto. Então, aqui termina-se o purgatório, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa jornada, todo o seu simbolismo, seu significado, que é muito, muito, muito bom, muito amplo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Como eu sempre digo, para encerrar aqui, né, e refrescar a memória, a Divina Comédia, ela traz muito das experiências de Dante e da sua época.
Nós estamos falando de 1300 e pouco aqui, tá bom? Dante faleceu em 1321. E ele tinha acabado de terminar de escrever O Paraíso. E ele morreu. Ele não teve nem tempo de publicar o terceiro livro lá, digamos assim, né? Terceira parte. Então, nós estamos falando da Idade Média, de todas as experiências, tudo que estava acontecendo lá naquela época. Mas aqui também Dante traz muito de filosofia, muito de história, muito de geografia, muito de comportamentos da época, de ética, de moral, de sociedade, ok? De comportamento humano. Traz muito de filosofia, de teologia, traz muito de fé, traz muito de política, traz muito de tudo, né? De mitologia grega, de cultura nesse sentido, né? Então, a base da cultura, a base das vivências, dos relacionamentos, a base da política, a base da ética, da moral, a base da fé daquela época. Só que os assuntos continuam muito atuais, né? E que podemos, querendo ou não, através dos ensinamentos e dos exemplos aqui, trazer para a nossa vida. Como eu sempre falo, né? Essa obra diz respeito também aos 7 pecados capitais e às 7 virtudes contrárias. Assim também como todo o ensinamento da palavra de Deus, que é a revelação divina. Então, referente a sentido de comportamento humano, de moral e de ética, é muito bom, Dante, né? Trazemos valiosas lições. Cada canto tem uma moral da história, que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Então, eu acredito que sim, vale muito a pena essa obra e que ela deve ser, sim, melhor divulgada e mais conhecida por todos, ok? É indicação de uma literatura católica, né? Porque fala do céu, do purgatório, do inferno, do purgatório e do paraíso, né? Que é base da doutrina católica. Mas não só isso, existe muito mais aqui, né? Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Trazendo e revelando tudo isso que está escondido, velado nessa grande obra e que agrega muito conhecimento na nossa vida, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Continue comigo. Vou trazer assim pro paraíso, se Deus quiser, Deus me ajudar. E é isso. Curta, comenta e compartilha, que você dá essa força aqui pro meu canal. Se diz pra plataforma que os meus vídeos são interessantes, então, né, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo, você vai dizer para a plataforma que os meus vídeos são importantes, são interessantes, são relevantes, ela vai oferecer para mais pessoas que têm interesse nesse conteúdo, por causa do algoritmo, né, nesse sentido. E outra, se eu atingir 1.000 inscritos, eu consigo monetizar meu canal. Monetizando meu canal, eu vou poder investir, então, nos equipamentos para melhorar, então, o conteúdo. Melhorar a qualidade dos meus vídeos, tá bom? Então, você vai estar me dando essa força aí para me continuar os meus conteúdos, tá bom? Deus abençoe você, eu fico por aqui, né? E até o paraíso, se Deus quiser. Beijo, tchau. Obrigado!